Bem-vindos ao canal JR Exatas. Antes de iniciar essa aula, como nós estamos em junho, eu acho legal homenagear alguém que estaria aniversariando neste mês, um dos maiores autores da nossa literatura, a saber, o grande Machado de Assis, que sempre foi bastante antenado com o contexto histórico vigente. Foi um grande autor e neste mês estaria aniversariando. Então, deixo aqui a minha justa homenagem a quem muito contribuiu com a literatura nacional. Voltemos à aula. Essa questão da aula de hoje, à vista, com desconto, ou então dividindo em várias parcelas, é o tipo da questão que a gente vê comumente no nosso dia a dia. É muito comum a gente ver isso. E supondo que a gente tivesse dinheiro para quitar aquilo que nós estamos querendo obter, dos dois jeitos. Ou a gente faz a compra à vista, ou então faz a divisão. Destas duas modalidades, qual delas é a mais vantajosa a nós? Antes de responder a essa pergunta, eu tenho que passar alguns conceitos básicos de matemática financeira. Vamos a eles. Eu tenho um determinado capital C, que após a aplicação de juros J, em um mês, vão me render um montante M. Vamos ver então como é que a gente calcularia esse montante. Lembrando que os juros, em termos de mercado financeiro, são sempre juros compostos. Então, após um mês, o meu montante ia ser C aplicado juros mais o C. Então, o meu montante após um mês é a mesma coisa que C que multiplica 1 mais J. E como seria o meu montante após 2 meses? Após 2 meses eu teria o meu C1 mais J aplicado juros vezes J mais C1 mais J. Então, após 2 meses, eu teria C que multiplica 1 mais J elevado à segunda potência. Repetindo esse raciocínio, após N meses, o meu montante ia ser C que multiplica 1 mais J elevado a N. Isso é rapidamente demonstrável utilizando o método da indução finita, que eu não vou utilizar aqui, mas é muito simples. E aí a gente mostra que essa expressão com N meses, ela é válida e tem exatamente esse jeitão aí. Em termos de mercado de capital, esse montante M também recebe outro nome, chama-se valor futuro. E o nosso capital C recebe o nome de valor atual. Então, a gente calculando o nosso valor atual, nós temos esta expressão aí. Expressão essa obtida dessa daqui, né? Então, a gente quando quer fazer uma comparação de um determinado valor que nós temos em mãos com alguns outros que nós vamos obter futuramente, nós sempre temos que levar em conta o cálculo do valor atual, que é com esse cálculo que nós vamos responder à questão desta aula. Bom, a minha questão é, eu tenho alguma coisa para adquirir com 20% de desconto ou então eu divido em 2 vezes sem juros. Qual seria para mim a melhor opção? Então, nesse caso, eu vou ter que ter um outro conceito de matemática financeira. Eu vou ter que ter em mente o que é taxa mínima de atratividade. Essa taxa é a mesma coisa que você dizer que se você pegasse o seu dinheiro e aplicasse por algum período de tempo, é o valor mínimo que você vai querer ganhar quando o seu dinheiro fica aplicado neste tempo. Então, no caso aqui, a taxa mínima de atratividade que eu vou estar usando para poder responder a essa questão é a taxa Selic. E
Nós estamos em junho de 2022. Então eu vou fixar essa taxa como sendo 12%. Está um pouquinho maior que isso nesse momento, mas eu vou colocar 12%. Então, em cima desse conceito, eu vou desenvolver então o raciocínio que nos permite responder com clareza a essa questão. Se eu tivesse que optar por um desses dois modos, qual seria o melhor? Vamos estabelecer aqui alguns valores nominais, então. Eu tenho o meu P, que se eu dividisse a compra em duas vezes, eu iria pagar então 2P, que é o custo total da minha mercadoria. Eu tenho o meu VP e eu tenho o meu VA. Vamos calcular então o meu VP, levando em conta que como eu vou dividi-lo em duas vezes, uma no ato da compra e uma daqui a um mês, esses dois itens eu vou estar somando para calcular com alguma coisa que eu já tenho em mãos. Então eu vou ter que lançar a mão do meu valor atual, e o valor atual nós já sabemos calcular. Então a expressão para o nosso valor atual, nesse caso de duas vezes, é exatamente essa. Levando-se em conta que os juros que eu vou usar, são os juros que nós combinamos há pouco, que é a taxa Selic desse mês de junho, que está um pouquinho maior que isso, mas nós combinamos 12. Então, isso aqui é o mesmo que se eu deixasse o meu dinheiro estacionado, rendendo juro de 12%, eu ia ter um determinado valor. Vamos ver se compensaria eu deixar esse dinheiro aplicado e eu efetuar o pagamento em duas vezes ou não. Vamos calcular então o nosso VA. Antes vamos desenvolver isso daí, né? Que dá 1,8929P. Perdão pela pressa. Agora sim, o nosso VA. O nosso VA é o 2P, que é o valor total da mercadoria, menos D aplicado a 2P, onde o nosso D é o desconto que eles estão dando. Desenvolvendo isso, nós temos que o VA é igual a 2P que multiplica 1 menos D. Então, nesse caso, a nossa compra à vista vai ser mais vantajosa se ela for menor do que a nossa compra dividida em duas vezes, ou seja, se o nosso VA for menor que o VP. Se nós tivermos essa condição aqui, a compra à vista vai ser mais vantajosa. Vamos ver então se isso vai se verificar. Escrevendo a expressão aqui, essa é a nossa compra à vista, 2P que multiplica 1 menos D. E esse aqui, 1,89P, é o nosso valor dividido em duas vezes. Efetuando esses cálculos, nós temos que o nosso desconto deveria ser maior que 0,54. 0,054 ou 5,4%. Ora, o nosso desconto está sendo de 20%. Então, nesse contexto todo, a compra à vista é muito mais vantajosa. E com isso eu encerro a aula de hoje. Muito grato pela atenção de todos.